Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero trazer um esboço completo de uma ministração minha. Então quero revelar para os irmãos, só que antes de nós entrarmos no conteúdo, eu quero fazer o convite, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonada pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando também. Não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Querido, se você é daqueles que compra materiais teológicos, começa a adquirir pelo nosso link de afiliado da Shopee, que está na descrição do vídeo logo abaixo. Comprando pelo nosso link, você não paga nada mais por isso. A compra é 100% garantida ainda, você ajuda o canal a se retroalimentar. Então, compre pelo nosso link, ajuda o canal e vamos para o vídeo ver esse esboço que está imperdível. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra minha mensagem, o esboço que eu crio. Aqui está a Bíblia Sagrada. Eu usei como tema aqui o Deus que pagou as nossas dívidas, Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15. Essa passagem aqui, que vai dizer, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida, que consiste em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, ou principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Então, estou usando a tradução NVI, a Bíblia Sagrada NVI, letras gigantes da Thomas Nelson. Estou gostando muito da tradução NVI. Eu utilizei para pregar. Então, o que eu fiz aqui nesse texto? Eu ministrei no culto de Santa Ceia, tá bom? Então, eu fiz uma defesa da suficiência do sacrifício de Cristo, né? Uma defesa apologética, podemos dizer, assim melhor falando. Não vou mostrar aqui os comentários que eu pesquisei, mas eu pesquisei no comentário de Wisby, de 6 volumes positivo. Usei o comentário aplicação pessoal do Novo Testamento da CPAD. Usei também o novo comentário bíblico, né, da Central Gospel. Usei a introdução ao Novo Testamento, daquele livro que fala da manjedoura, a cruz e a coroa, entre outros livros, dicionário bíblico. Então eu utilizei muitas fontes, outras em PDF, tá bom? Então, o que acontece? Eu peguei, como eu sempre faço, o título, o tema, Deus pagou as nossas dívidas, porque aqui ele está falando do sacrifício de Cristo, ele está provando para a igreja. Aí Colossenses 2, 13 ao 15, onde baseei, mas se os irmãos perceberem, para me ministrar, eu li todo o capítulo de Colossenses, tá bom? Para me entender. Eu li as 2, 3 vezes todo o capítulo, tá bom? Assim, e li todo para entender. Então, o que acontece? Na introdução, eu entrei com uma breve história do livro, como uma introdução, entrei com a introdução, trazendo a introdução ao livro aos Colossenses, só que Paulo estava preso em Roma, que é o que a maioria dos defensores entende, e quando ele escreve essa epístola ou carta da prisão. Paulo ele fica sabendo por uma falsa doutrina que estava permeando a cidade de Colosso, de modo que ele escreve essa carta para encorajar os crentes naquela cidade para combater os erros doutrinários que estavam inundando a igreja de Colosso. Então, a carta aos Colossenses, Paulo escreve primeiro para encorajar o povo da igreja de Colosso e também para combater as heresias que estavam tentando deturpar o verdadeiro cristianismo. Aí Atos 28, verso 30 e 31, vai dizer que Paulo era prisioneiro romano, só que a prisão dele era uma casa alugada, onde ele tinha permissão para receber visitante,
E assim, uma vez esse visitante, ele pregava e ensinava. E Epáfras foi um dos visitantes a Paulo. E o que Epáfras faz? Relata para Paulo a situação de Colosso. Então ele inclui o que? Como estava a situação de Colosso e que uma falsa doutrina que estava ameaçando a igreja. O que Paulo faz? Imediatamente começa a escrever a carta para advertir os crentes do perigo dessas heresias. Então, Paulo fica sabendo por Epáfra que a igreja de Colossos está ameaçada por uma falsa doutrina. E que falsa doutrina é essa? Que é interessante. Em parte era pagã, em parte era judaica. Os elementos judaicos, eu coloquei aqui, frisei, que ameaçava a igreja, afirmava que os verdadeiros crentes tinham que observar certos dias, renunciar a certos alimentos e seguir certos rituais. Querido, que você compra material teológico, deixa eu dizer logo, começa a adquirir pelo nosso link de afiliado da Shopee, já tem algumas pessoas comprando e vai ajudar muito, tá bom? Você comprando pelo nosso link de afiliado da Shopee, você vai ajudar o canal a se retroalimentar. Então, vamos para o esboço. Então, o que acontece? Tinha certos elementos judaicos e certos elementos pagãos, que no século 2, 3 foi conhecido como gnosticismo, ali predominou, né, o século 2, 3. Então, ameaçava a igreja, enfatizava a renúncia própria, o culto aos anjos como único mediador entre Deus e os homens, e uma sabedoria mística. E esse paganismo é conhecido como gnosticismo, se tornaria um sistema de crença predominante no século II. O gnosticismo ele enfatizava a supremacia do conhecimento e que a salvação vem através do conhecimento e não pela fé. E esse conhecimento era alcançado através de magias e da astrologia. Então você pode ver que eu estou fazendo uma defesa apologética. E uma outra crença gnóstica é que toda a matéria... Qual a crença outra crença gnóstica? Que toda matéria é inerentemente má, então a matéria é má, e que somente o espiritual e o material são bons em si mesmo. E isso levava à ideia de que Deus não poderia ter criado o mundo. Por quê? Porque a matéria é má. Se a matéria é má, como Deus bom pode ter criado o mundo? Então Deus não poderia ter qualquer contato com ele. Só que a Bíblia diz em Gênesis, olha a defesa que eu estou fazendo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então a terra tem um Criador que é santo, puro, e ele criou e controla todo o universo na palma de suas mãos. Aqui fica um erro de digitação. Então, portanto, uma palavra de conclusão, o gnosticismo ensinava que Deus em Cristo jamais poderia ter se tornado uma pessoa humana. Pois se a matéria é má, como Deus poderia se unir a um corpo humano? Desse modo, ele negava a humanidade e a divindade de Cristo. E na perspectiva dele, Cristo não poderia ter sido plenamente Deus e plenamente homem ao mesmo tempo. Aquilo que nós conhecemos na teologia de união hipostática. Só que a Bíblia diz, olha só como é a defesa que eu estou fazendo. Esse livro Colossenses é fantástico. Ó. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito, se fez. Verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, eu chamei a ênfase para a igreja, nós não cultuamos as anjos, porque anjos são criaturas. Nós cultuamos a Jesus porque ele é Criador. Filipenses 2, 5 ao 10, nós vamos conhecer como a kenose, né? A kenose ali, que age em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, nos considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas vaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Então, por isso, Deus exaltou esse texto que nós já conhecemos, tá bom? Então, aí eu pego uma aplicação, se estamos aqui é porque o Deus da eternidade tomou forma de um homem para morrer em nosso lugar, sacrifício. É por isso somente Jesus é digno de receber todo louvor e adoração. Aí eu chamo a igreja, agora eu vou trazer na parte 1 aqui ó, o propósito da carta, que é combater as heresias, querer assolar a igreja em Colossos, tá bom? O capítulo 2 ó, é uma refutação direta, tanto dos elementos judaicos como dos elementos pagãos. Então, eu estou relatando o que o judeu defende, que é a circuncisão, que é um corte na carne, que era o símbolo da aliança, porém o gentio não era circuncidado e para ele não fazia parte da aliança, entre todas aquelas coisas que nós já sabemos nesse ritual da circuncisão. Só que o que traz a morte espiritual não é a falta da circuncisão da carne. O que traz a morte espiritual, em que nós nos afasta de uma aliança com Deus, é a nossa natureza pecaminosa. O que eu preciso não é cortar, fazer obra, por minha obra não me leva à salvação. O que eu preciso é reconhecer Cristo, morrer para a minha velha natureza, para que eu possa nascer como uma nova criatura em Cristo, em Deus. Olha que interessante. Então, o versículo 11 diz que nós fomos circuncidados, não com mãos humanas. Então, o versículo 11 do capítulo 2, ele vai defender, vai discorrer sobre o batismo. O batismo aqui que Paulo está falando é a morte e a ressurreição de Jesus. O que eu fiz para a igreja como ela está nascendo agora, uma igreja nova? Eu peguei o batismo, que nós batizamos,
a imersão e ergue das águas, como uma simbologia da morte e ressurreição de Cristo. Todo aquele que estende as mãos para a oferta do Evangelho não precisa da circuncisão da carne para entrar em aliança com Deus. Todos que aceitam a oferta de salvação precisam da cruz para se tornar povo de Deus. Nós somos seguidores da cruz, de Cristo. É por isso que para ser seguidor de Jesus tem que ir após ele, tomar a sua cruz dia após dia, renunciar dia após dia para ver uma nova vida na presença de Deus. Só quem foi regenerado pela palavra de Deus cumpre esses requisitos de ser fiel a ele em todas as circunstâncias. Parte 2 da circuncisão, Paulo combate os elementos judaicos, que queria penetrar na igreja, só que agora tinha os elementos do gnosticismo, que queria entrar na igreja e defendia que Cristo não vem em carne, sendo assim ensinava que os anjos são intermediários entre Deus e os homens. Só que Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, olha que interessante, ele vai resolver o duplo problema, no capítulo 2, versículo 5 ou 6, ó. Pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Um mediador entre Cristo Jesus, Deus vem em carne. Deus, na pessoa bendita de Jesus, ali podemos dizer na segunda pessoa da Trindade. Então, o que Jesus fez na cruz foi morrer pelo favor dos homens. Resgatar, a palavra resgate é o significado de realizar uma compra, ir ao mercado fazer uma compra. Então, Cristo foi, pagou o preço e nos levou para a casa do Pai. O sacrifício da cruz do Calvário cancela a escrita de dívida. O que era a escrita de dívida? Era um documento escrito às mãos, ou seja, era como um manuscrito, um tipo de vale, que nos Estados Unidos, isso que eu achei interessante, eu achei de uma fonte de comentário bíblico, nos Estados Unidos é conhecido com a sigla IOU, que é esse nome aqui, que meu inglês é péssimo, nem sei falar, é IOU, IOU, eu acho que é isso, que significa eu devo-lhe, ou eu devo a você, ou seja, Cristo pega essa nossa dívida que nós devíamos, crava na cruz, através do sacrifício ele paga a dívida da humanidade. É por isso que hoje nós pertencemos a ele, nós fomos comprados, não com prata nem com ouro, mas com o mais puro sangue, o sangue de Jesus Cristo. Quem pagou o preço foi ele, então a nossa adoração é somente voltada a ele, a Cristo Jesus. Pedro vai dizer que Cristo pagou o preço não com prata nem com ouro, mas com o seu sangue. Então, Cristo, ele não somente cancela a escrita de dívida na cruz, mas também triunfa despojando os principados potestades. Quando Paulo vai relatar essa última parte do texto que nós pegamos, Paulo ele vai trazer um relato de uma cena militar, quando as pessoas eram levadas como prisioneira, cativa, elas eram despidas, arrancadas as armas, as ferramentas, e elas desfilavam atrás do general de guerra vitorioso diante do povo. Ou seja, era uma humilhação para os prisioneiros em praça pública ser despido, nu, desarmado e ter que andar atrás do general de guerra. Então, o que Cristo faz? O diabo e suas forças acreditavam que a cruz seria a vitória deles e a derrota de Cristo. Mas a realidade foi uma grande derrota de Satanás, da qual Satanás jamais conseguirá se recuperar. Cristo venceu na cruz, eu peguei e enfatizei que ele venceu na cruz, ele venceu, para despertar a igreja, trazer uma chama do sacrifício em nossos corações. E a maior ferramenta de execução, onde o povo tinha medo de pronunciar a palavra cruz, agora é palco do maior triunfo que a história da humanidade já presenciou, pois a maior ferramenta de execução virou altar que trouxe vida para quem estava morto. Olha que coisa linda. O general de guerra, o rei dos reis e senhor dos senhores, na cruz, ele despiu seu inimigo, tirou-lhe a sua arma publicamente. No jardim, Satanás saiu vitorioso em cima do primeiro Adão, mas na cruz o último Adão venceu e a igreja que está em Cristo pode declarar. Eu pego aquela passagem de 1 Coríntios 15. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas Cristo pagou a dívida. Pegou a escrita de dívida que consistia em ordenança e cravou na cruz. E hoje não aprende a dizer, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje podemos, só quem recebeu vida, que pode glorificar, adorar, exaltar e bem dizer o nome do Senhor Jesus. Então, esse é o esboço. A conclusão, eu estou dizendo que Paulo está corrigindo na igreja de Colossos que Cristo é suficiente para nos salvar, nós não precisamos de mais, nós não precisamos de misticismo pagão, não precisamos de adorar anjos, nós precisamos somente levar a nossa adoração a Jesus, pois ele é de receber toda a glória, todo louvor. Então, a conclusão não é eu repregar o que já foi pregado, a conclusão é como a introdução tem que prender a atenção do meu público, dar a entrada para a mensagem, a conclusão eu vou finalizar fazendo uma conclusão de tudo aquilo que eu ministrei. Então, querido, isso aqui é o esboço, tá bom? Pode, passar devagarzinho, analisar. O que você quiser acrescentar, acrescenta. O que você quiser tirar, você tira. Acrescenta aquilo que Deus te der. Pode ministrar esse sermão se você sentir no seu coração.
Fique à vontade, a pregação não é minha, a pregação é de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo. E aqui o canal é pequeno, é humilde, mas tudo voltado com amor e carinho para fortalecer a fé de todos nós, tá bom? Então aqui basicamente é a mensagem. Que Deus pode abençoar. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.